aí, pessoal, beleza? Vamos continuar o assunto de Excel, falar hoje de intervalo de células, operadores, funções, mais algumas funções para vocês. Eu vou ficar aqui alternando entre essa parte teórica, né, que é importante que vocês tenham conhecimento, e mostrando essas funções na prática, tá? E alguns conceitos que eu estou falando, que eu vou falar aqui para vocês hoje. Beleza? Então, iniciando pelo conceito que é o intervalo de células, tá? Lá no Excel, eu vou falar disso aqui e vou mostrar para vocês na prática. O intervalo de células é formado por um conjunto adjacente de células que a gente separa por dois pontos, certo? Quando você tem aqui, por exemplo, no Excel, isso aqui, cada carinha desse é uma célula, um intervalo de célula, isso aqui seria um intervalo de célula, tá? Tudo isso que eu estou selecionando é um intervalo de célula. Quando eu quero utilizar esse intervalo de célula de alguma forma, por exemplo, eu vou colocar números aqui, tá? Digamos que eu coloco aqui na célula 1 número 1, na célula B1 número 5, aqui o número 3, beleza? Então, por exemplo, se eu quisesse representar esse intervalo de células aqui, como é que eu faria? Bem, eu vou usar esses números para quê? Digamos que eu vá somar, né? Realizar a soma desses números. Como é que eu faria isso? Poderia colocar aqui igual, nessa célula 2, igual soma de A1 até C1. Ou seja, o que é que significa esses dois pontos aqui? Esse é o intervalo, né? A função soma a gente já estudou, então por isso que eu estou utilizando ela. Então, uma coisa importante para vocês saberem é que sempre que você tiver um intervalo de célula, como é o caso aqui, tá? No caso da função soma, é importante que vocês interpretem quais são os parâmetros que as funções recebem. Por exemplo, quando você olha para a função soma, você pode observar aqui que ela tem tanto o parâmetro número 1 como o parâmetro número 2 aqui entre colchetes. Na função soma, veja só isso aqui, tá? Se eu abrir a função soma aqui, ele vai me trazer aqui uma ajuda explicando como a função soma funciona. Certo? Vamos olhar aqui pelo próprio Excel. A função soma valores, é possível adicionar valores individuais, referência de célula ou intervalos. Ou uma mistura deles. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que é que ele está fazendo? Ele está somando todos os valores que estariam entre A2 até A10. Vai assimilar o que a gente fez nesse nosso exemplo. Nesse caso aqui, ele vai adicionar os valores nas células de A2 até A10 e depois, observa a diferença, gente. Aqui tem um ponto e vírgula, ó. É como se eu tivesse dois, eu tenho aqui dois intervalos. De A2 até A10 seria um intervalo e de C2 até C10 seria outro intervalo. Então ele vai somar tudo que está de A2 até A10, somar tudo que está de C2 até C10 e depois somar os dois resultados, certo? Então, observa que o que ele fez ali é mais ou menos isso aqui, ó. Eu posso continuar aqui colocando, por exemplo, o número 2 aqui, o número 5 aqui e o número 8, número 1 aqui. A soma vai dar 8, né? A soma vai dar 8. Se eu vir para cá agora e disser que eu quero a soma de A1 até C1, ponto e vírgula, veja só, de A3 até C3, o que é que ele está fazendo agora? Ele está somando esse intervalo, e juntando os dois aqui. Beleza? Então, entenderam aí essa diferença? Isso aqui é um intervalo e isso aqui é outro intervalo. Aqui eu tenho dois parâmetros. O primeiro parâmetro é esse, que é um intervalo, e o segundo parâmetro é esse, que é também um intervalo.
Aqui poderia ser um simples número, eu poderia colocar aqui só a 1. Ele observa que ele já marca aqui, ele vai somar o 1 com essa soma aqui. É como se ele somar só esse com esses aqui. Tá? Isso às vezes acontece quando você quer somar intervalos que não são adjacentes, como é o caso aqui, dependendo da sua planilha. Então, outra forma de você trabalhar com intervalos é dando nome a esses intervalos. Tá? Você pode selecionar, como eu vou mostrar isso para vocês, e dar um nome, e depois utilizar esse nome, ao invés de você colocar o próprio intervalo. Isso é comum se você estiver utilizando esse intervalo várias vezes em várias formas diferentes. Então, para você não ficar repetindo aquele intervalo, né, até com a chance de errar, você representa ele pelo nome. O intervalo ele também pode ser representado por ponto. Tá? Isso não é comum a gente utilizar isso. Isso era utilizado na antiga ferramenta chamada Lotus. Mas se você vai fazer concurso público, já caiu questão como se fosse uma pegadinha, né, utilizando isso aí, o ponto. E a gente também pode representar intervalo, também que não é muito comum, só por linha ou por número. Ou seja, eu quero representar a linha 1, tudo que está na linha 1 e tudo que está na linha 2. Né? Então eu boto 1, 2.2. Tá? Ou tudo que está na coluna A e tudo que está na coluna B. Vamos aqui para a prática. Primeiro aqui mostrando para vocês, por exemplo, se eu quiser somar tudo que está na linha 1 e tudo que está na linha 2, como eu disse a vocês, né? Se eu quiser colocar aqui, ó, igual a soma, olha só o que vai acontecer. Ele já está dizendo aí, né, o que é que eu estou somando. Está somando tudo da linha 1 e tudo da linha 2. Cuidado, que isso aqui pode ser uma pegadinha. Você pode achar que ele vai somar 1 mais 2. Né? Mas não é o caso. Beleza? Observa que deu 26. Esse foi um exemplo. Outro exemplo é a questão do ponto e a caixa de nome. Com relação à caixa nome, dar um nome ao intervalo, né, a gente vai fazer assim. Vou selecionar esse intervalo e vou colocar aqui números 1. Beleza? Vai aparecer essa mensagem, pode dar OK. Esse aqui é específico da minha ferramenta, que tem esse suplemento, não faz parte desse curso. Números 2. Tá? Se você selecionar aqui, você vai ver que aparece números 1, números 2. Observa que aqui como é que está essa soma. Soma de A1 até C1 e soma de A3 até C3. Não é isso? Mas eu poderia fazer isso também. Ó. Soma de números. Já aparece para mim. Ó, números 1. Que já é esse intervalo aqui que eu determinei. Com soma de números 2. Que já é esse outro intervalo aqui. Ó, do Enter. Mesmo resultado. Por que isso é bom? Porque se eu tiver um intervalo fixo na minha planilha, eu ao invés de estar representando por essa sequência de células adjacentes, né, esse intervalo de células adjacentes, eu posso representar por um nome, fica mais simples, beleza? Quanto ao ponto, se você quiser, por exemplo, eu vou dar Ctrl Z aqui. Se eu quisesse somar isso aqui, eu poderia fazer isso. Olha o que vai acontecer. Vai somar do mesmo jeito, beleza? De A1 até C1 e de A3 até C3. Quando você dá Enter, automaticamente o Excel, essa minha versão e as versões mais novas, eles se transformam para 2 pontos. Mas o que eu quero dizer é que não está errado. Se você colocar, ele vai funcionar. Beleza? E essa opção aqui de usar toda a linha e toda a coluna, eu já mostrei também, tá? Aqui, ó, se eu quiser somar, como eu mostrei para... Como eu mostrei para vocês, somar aqui por exemplo, se eu colocar aqui, mudar aqui para 2, por exemplo, aqui para 3, ó. Observa que os valores vão sendo alterados automaticamente, não é isso? Ó. Tudo automaticamente, né? Porque essa fórmula aqui está somando o quê? Toda a linha 1 e toda a linha 2.
Ah, mas se eu quisesse inverter isso aqui, se eu quisesse somar aqui igual soma A, B, o que é que isso significa? Significa que eu estou somando toda a coluna A e toda a coluna B. Tá? Como eu estou colocando essa forma na própria coluna a qual eu estou fazendo referência, ele deu esse erro. Mas se eu puxar para cá, não. Tá? Então eu estou somando tudo que está em A com tudo que está em B. Ó. Ele vai selecionar lá. Tá? É isso que significa essa sintaxe aqui utilizada. Um resumozinho sobre o que é. Aqui é o maior que. Vou ajeitar esse material, tá? Aqui o maior que é um símbolo, né? O contrário desse, maior que. O menor que, igual, maior ou igual, né? Aqui estaria só um símbolozinho desse, não é isso? Aqui. E o diferente, o menor com o maior. Beleza? As prioridades. Como é que funciona a prioridade? Primeiro, o Excel, ele vai calcular tudo que está entre parênteses, tá? Os parênteses mais internos vão sendo resolvidos. Depois, os outros parênteses externos. E as funções. As funções são calculadas primeiro do que esses operadores aqui que a gente já apresentou. Esse operador é de exponenciação, não é isso? Por exemplo, se eu quiser 2 elevado à terceira, como é que eu faço? Só para que vocês entendam. Igual 2 elevado à terceira, igual a 8. Né? Então, o que é que ele faz primeiro? Ele faz primeiro isso aqui, depois a multiplicação ou divisão. Por exemplo, se eu colocar aqui 2 elevado à terceira vezes 3, por que deu 24? Porque primeiro ele faz 2 à terceira e depois ele multiplica por 3. Ou seja, primeiro fica 8, que é o resultado disso aqui, e depois eu multiplico por 3. Ele não faz 3 vezes 3, 9, e 2 elevado a 9. Aí, tá entendendo? Então, essa é a prioridade. E depois o mais. Por exemplo, se eu coloco aqui 2 elevado à terceira mais 5 vezes 3. O que é que vai acontecer aqui? Pense aí, qual é o resultado que vai dar? O mais, ele vai fazer, nesse caso aqui, por último. Primeiro, ele vai fazer 2 à terceira, vai dar 8. Depois, ele vai fazer 5 vezes 3, que vai dar 15. E ele vai somar 8 com 15. A soma vai ser a última operação. Né? Então, observe que deu 23. Cuidado, quando tiver... Agora, se eu colocar um parênteses aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer 2 elevado ao resultado que está entre parênteses, certo? Vezes 3. Ou seja, vai ser 2 elevado a 8, né, que é o resultado de 3 mais 5, vezes 3. E por que ele faz primeiro 2 elevado a 8? Porque a exponenciação vai vir primeiro que a multiplicação. Porém, por que ele primeiro vai fazer esse cálculo aqui, que está entre parênteses? Entendeu? Então, olha o resultado. Ele vai fazer 2 elevado a 8. Você pode ver que 2 elevado a 8 vezes 3 vai dar 768. Beleza? Quanto é 2 elevado a 8? 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 64, 130, 128, 256 vezes 3. Pode até pegar o quê? 768, né? Se você fizer esse cálculo aqui, 768, 256 vezes 3. Tá? Ah, foi o que você fez, Tiago. Vou fazer isso aqui em partes. Ó, isso aqui é a mesma coisa de igual a 2 elevado a 8. 256. Por quê? 2 elevado a 3 mais 5. Ele faz primeiro parênteses. Tá? Depois, ele pegou esse 256 e multiplicou por 3. Aí essa conta você pode fazer aí que vai dar 768. Beleza? E por último, se tiver alguma relação de ordem dessa, né? Se tiver algo do tipo fulano é maior do que ciclano, alguma operação, alguma comparação aqui utilizando os operadores de relação de ordem. Tranquilo? Vamos aqui correr para as funções estatísticas para a gente concluir essa aula. Veja só, pessoal. Essa função continum, o que é que essa função faz? Conta a quantidade de células do intervalo que o intervalo tem com o conteúdo. Desculpa, peraí, esse texto não está legal. Conta quantas células de um intervalo tem como conteúdo um número, desculpa. Isso, conta quantas células de um intervalo tem como conteúdo um número.
Beleza? Então, por exemplo, vamos fazer aqui ela conta em número. Vamos fazer conta em número nesse intervalo aqui, chamado números, ou esse intervalo de 1 até 3. Olha o que essa função vai fazer. Igual, conte, ponto, 1. Ela está dizendo... O legal é que você... Como é que você estuda? Você coloca a função e lê aqui. Calcula o número de células em um intervalo que contém números. Ela vai me dizer que ela recebe. Ó, a própria função diz, ó, eu recebo um valor e depois recebo outro valor, que pode ser um outro intervalo. Eu posso colocar aqui de A1 até A3, desculpa, de A1 até C1. Ela vai me retornar 3. Por que ela me retornou 3? Porque eu tenho 3 números aqui. Se eu colocar aqui, que nesse intervalo eu tenho aqui um A e um B. Olha só. E aqui agora eu digo de A1 até E1. O que é que vai acontecer? Continuo dizendo 3, porque nesse intervalo de A1 até E1 tem 3 números. É isso que ela faz. E eu vou precisar disso em algum momento. Vai depender de sua planilha. Às vezes você tem uma planilha em que um intervalo tem números e tem texto. E você quer saber quantos valores tem ali, quantos números tem ali. Use essa função. Conta valores. Conta quantas células de um intervalo não estão vazias. Né? Por exemplo, se eu pegar esse intervalo aqui. Vamos colocar aqui. Igual, conte, ponto. Valores, ó, calculo o número de células no intervalo que não estão vazias, e eu coloco o valor de A3 até E3. Ó, A3 até E3. Olha o que é que eu estou calculando aqui. Quantas não estão vazias? Olha o resultado, 3. Porque eu tenho, nesse intervalo aqui, 3 que não estão vazias. Se por acaso eu apagar esse número aqui, vamos lá. Nesse intervalo, só tenho 2 células que não estão vazias. É muito importante você ficar pensando para que eu vou utilizar isso. Tá, tu tem uma planilha de dados e aí tu quer saber em uma certa coluna, né? Digamos aqui, tu tem aqui uma planilha de dados, aí tu tem o nome da pessoa e o CPF. Certo? Aí tu tem uma lista de pessoas aqui. Né? Maria, João, etc. Tá? E aqui tu tem CPFs dessas pessoas. Mas alguns estão vazios. E aí tu quer saber quantos? Usa essa função aqui. Né? Ele vai te dizer quantos tem valores. Ou tu quer saber quantos não estão vazios. Né? Enfim, usa essa função. Ou até mesmo essa daqui. Também dá para você usar qualquer uma das duas. Beleza? Contar vazio também dá para utilizar. Contar quantos vazios. No caso, para esse exemplo que eu dei, essa seria até mais interessante. É o contrário dessa outra, né? Contar vazio. Contar vazio de onde até onde? Por exemplo, contar vazio de A3 até E3, por exemplo. Ao intervalo. Quantos vazios tem aqui? 1, 2, 3. E esse daqui? Quantos tem valores? É o contrário, né? 2. Nesse intervalo aqui, 2 células têm valores e 3 não têm valores. É isso que essas funções fazem. Se você quiser calcular aqui, por exemplo, quantas pessoas não informaram o CPF, não informaram, você calcularia o contar vazio. Ou quantas têm valores, né? O conto valores. Conte-se, soma-se. Todas essas duas funções, elas obedecem, elas só contam ou só somam baseado em um critério. Beleza? Por exemplo, eu vou abrir aqui uma nova planilha para ficar mais simples de vocês, não ficar tão poluído a planilha. Digamos que você tem um conjunto de células, conjunto de valores aqui. Valor, por exemplo, 3, 5, 7, 9, 11. Tá? Aí aqui eu quero saber o seguinte. Eu quero saber quantos desses valores aqui são maiores do que 5. Então eu faço igual, conte. Você só vai contar quantas células desse intervalo satisfaz uma certa condição. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição.
Então, conte-se. Primeiro eu vou dizer qual é o intervalo. Qual o intervalo que eu quero? De A1 até A5. Esse é o meu intervalo. O segundo parâmetro é o critério, né? Qual é o critério que tem que se obedecer? Aí eu tenho que colocar aqui entre aspas, como você pode ver lá no slide, está entre aspas. Eu quero que seja maior do que 5. Ou seja, eu só vou contar quantos são maiores do que 5. Você olhando assim um exemplo simples, você vê que só são 3. Mas dependendo da sua planilha, do seu conjunto de dados, por exemplo, você quer contar quantas pessoas, você tem uma planilha com salário de vários funcionários. E você quer contar quantos funcionários ganham mais que R$2.000. Usa essa função. Pô. Ele conta aqui, ó, 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 funcionários. Desculpa, porque eu tenho 3 células em que os valores são maiores do que 5. Essa é a condição. Observe que eu separei aqui, são 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o intervalo que eu quero verificar e o segundo, a condição. Da mesma forma, funciona a função soma-se. Eu vou usar a função soma-se aqui nessa outra célula. Olha, igual soma, ponto, não, é soma-se, some-se, eu vou passar o intervalo, certo? Que no caso de A1 até A5, e aí eu vou fazer o quê? Some, se for maior, eu vou até fazer assim para vocês verem. Vai dar um erro. Erro de sintaxe. Não funciona assim, tá, gente? Você tem que colocar esse critério entre aspas. Então, ó, só some se der maior do que 5. Ou se eu vou mudar isso aqui. Some se for maior do que 7. Some se for maior do que 7. Deu 20. Né? Porque ele só vai somar o 9 com 11. 9 com 11. Entendeu como é que funciona essa função? É simples. Entendeu aqui a questão do operador de relação que a gente está começando a utilizar? Observe que se eu botar aqui maior ou igual a 7, ele vai usar o 7. Tá? Ele vai usar o 7. Porque eu estou considerando que a condição agora seria maior ou igual a 7. Né? Já aqui fica no 20. Função média e função modo. Tá? Vou falar das 3 aqui, mas depois vou usar as 3 lá de uma vez só. Função média, calcula a média aritmética dos argumentos fornecidos. Eu não sei se você não lembra o que é a média, mas é muito simples. A média de um intervalo de valores é simplesmente a média aritmética é você somar esses valores e dividir pela quantidade de valores. Né? A mediana, quem não sabe o que é uma mediana, esses aqui são fórmulas mais difíceis de serem cobradas, tá? Mediana é o número central de um conjunto, eu vou mostrar isso, e a moda, aqui representado pelo modo, é o valor mais comum num conjunto de valores. Todos têm a mesma forma de trabalhar em relação aos seus parâmetros. Tá? Por exemplo, eu vou escrever aqui, eu quero calcular a média desses números, de A1 até A5. Como é que eu faço? Eu escrevo aqui, média. Qual é a média desses números? Média de A1 até A5. Vou colocar aqui o resultado. É igual a média, escrevo média. E aqui eu coloco o intervalo. A1 até A5. A média desses valores é 7. Como é que eu sei isso? Simples. Soma esses caras. Ó, se você selecionar todo o intervalo, você pode obter a soma aqui embaixo, 35. Beleza? Soma. Como é que eu obtenho isso? Soma esses caras aqui. 35. Aqui é a soma aqui embaixo, o valor 35. Beleza? Se eu dividir 35 por 5, vai dar exatamente 7. Isso é a média. Quer a prova disso? Faça a soma. Eu vou colocar aqui, soma. A soma vai ser igual, quem? Soma de A1 até, dos pontos, A5. Não é assim que a gente já faz? Deu 35. Se eu pegar esse valor aqui, 35, e dividir por 5, vai dar quanto? Dá 7. Se eu mudar esses valores aqui, eu não quero mais a soma
Eu não quero mais essa média aqui. Eu quero a média de A1 até A6. De A1 até A6. Eu vou considerar aquele valor número 3 ali. A média foi para 6,333333333. Beleza? O que foi que ele fez? Ele somou todo mundo e agora dividiu por 6. Observe que a média caiu. É como a gente calcula a nota de vocês, né? Basicamente. Então, entenderam que a média? Um detalhe para a média. Assim como a soma, a média também pode ser calculada por vários intervalos. Como assim? Veja só. Digamos que eu quisesse calcular a média desse intervalo aqui e desse intervalo aqui. Eu vou colocar aqui vou colocar os números pares. Pares assim. Começando 2, 4, 6, 8 e 10. Tá? Se eu calcular agora a média de C1 até C5, C1. Isso aqui é só uma descrição, tá, gente? Aqui não é preciso vocês fazerem, não, é só para explicar. Como é que eu faria? Média de C1 até C5. Dá 6. Se vocês somar isso aqui tudinho e dividir por 5, vai dar 6. Tranquilo. Mas se eu quiser agora a média desse intervalo e desse intervalo, ou seja, somo todo mundo e divido pela quantidade de valores. Como é que eu faria? Ou seja, eu quero a média de A1. Peraí. Eu quero essa média aqui. Eu quero a média de A1 até A5 com o C1 até C5. Eu consigo fazer isso na média? Sim. Deixa eu explicar uma coisa antes. Ó. Porque a função média, presta atenção. A função média você não coloca necessariamente um parâmetro, é um intervalo de valores. Na verdade, ela recebe vários parâmetros. E cada parâmetro pode ser uma única célula, como pode ser uma célula com um intervalo de valores ou vários intervalos de valores. Aqui eu estou usando só um intervalo de valores, de A1 até A6. Mas eu posso também chegar aqui e dizer assim, ó, ponto, vírgula, qual é o segundo intervalo de valores? É C1 até C5. Ou seja, qual é a média que vai ser calculada agora? Essa média de A1 até A6 e a média de C1 até C5. Ele vai somar tudo e dividir pela quantidade. Certo? Olha o resultado como deu. Aqui eu vou calcular a média A1 até... E aqui essa média aqui foi de A1 até A6 e C1 até C5. Deu esse resultado aqui. O que foi que ele fez? Calculou essa média aqui e calculou essa média aqui. Ele não calculou essa média separada, calculou essa separada, somou e dividiu por 2 não, tá? Ele junta tudo. Tá? Se você pegar aqui, por exemplo, e somar todos esses valores, vai dar 6,18. Beleza? Se somar todos esses valores, dividir por, no caso aqui, por 11, vai dar 2,18. Ó, a soma aqui deu quanto? 38 com 30, 68. Beleza? Pega 68. Ó, 38, aqui a soma dizendo aqui embaixo. E a soma desse? 30. Dá quanto? 68. Vou fazer um cálculozinho rápido aqui. Pega 68 e divide por 11. Se não dá 6,18. Por que tu faz essa conta, Tiago? Porque é o que ele está fazendo aqui. Entendeu? O que ele está fazendo aqui é somando todo mundo aqui. Somando todo mundo aqui e dividindo pela quantidade de itens que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso que ele fez. Só que eu estou somando intervalos de células que não são adjacentes. Porque normalmente a gente calcula soma e calcula média de intervalos adjacentes, como esses aqui, sozinhos, independentes, ou como esses aqui. Tá? Mas é importante que vocês entendam essa diferença. É isso que foi calculado aqui. Nesse caso aqui, só foi calculada a média de C1 até C5. Beleza? Vamos para cá. Funções média. Ah, tá. Função mediana. O que é que a mediana faz? A mediana é isso aqui, gente. Ó. A mediana, ela pega um conjunto de valores, ordena e pega aquele valor central.
Nesse conjunto de valores aqui, eles já estão ordenados, você concorda? 3, 5, 7, 9 e 11 está ordenado. Qual é o valor central aqui? É o 7. Então, se eu calcular a mediana desse intervalo, vai dar 7. Beleza? Tá, tranquilo. Mas, se esses valores não tivessem ordenados, ele ordenaria. Ele faria, por exemplo, se eu pegar esse conjunto de valores aqui, ordena esse conjunto de valores. Eu vou ordenar ele aqui do lado, tá? De A1 até A6, eu vou ordenar. Vai ficar 3, depois o 3 de novo, depois o 5, depois o 7, depois o 9 e depois o 11. Tá, beleza. Ordenei. Que é o valor central aí? Aí temos um problema, porque a gente não tem valor central. Se a gente dividir ao meio aqui, ó, tem 3 para esse lado, esses 3, e 3 para esse outro. Eu não tenho um valor central. Diferente desse caso aqui, de A1 até A5. Que eu tinha 3 e o 5, 9 e o 11, e o 7 era exatamente no meio. Isso aconteceu porque a quantidade de números é ímpar, pessoal. A quantidade de números é ímpar. Então eu tenho o valor 7. Certo? Nesse caso aqui, como eu não tenho, o que é que a mediana vai fazer? Ela vai pegar esses dois valores aqui, somar e dividir por 2. No caso, vai dar 6. Então, vamos fazer os testes. Ó, med, que é a mediana, de A1 até A5. Vai dar quanto? 7, como eu disse a vocês. Agora, vamos mudar aqui, vamos botar med de H1 até M1. 6. Por quê? Ele pegou todo mundo, ordenou, já está ordenado, tá? E calculou, no caso, essa média aqui. Se eu coloco um número aqui, por exemplo, número 0, se eu perguntar a vocês agora qual é a mediana desses valores, ó, ele vai dividir ao meio. Quando eu dividir ao meio, vai ter 3 para o lado de cá, 3 para o lado de lá, e vai sobrar quem? O 5. Então, se eu calcular a mediana agora de G1 até M1, vai dar quanto? 5. Né? Porque de G1 até M1, o valor do meio aqui, o valor central, é o 5. E o que é a moda? O moda é o número mais comum. Vou fazer esse modo aqui. Modo de G1 até M1. O número mais comum, gente, é o 3. Ó, é o número que tem 2 vezes. Tá? É o 3. Do mesmo jeito que funciona a média, funciona a mediana e o modo, tá? Em relação aos parâmetros. Eu não necessariamente tenho que colocar aqui um intervalo, eu posso colocar vários intervalos. Ele vai, no caso da mediana, ordenar todo mundo, né? Do menor para o maior, e ver quem é o valor central. Se essa quantidade de números for ímpar, o valor central vai estar isolado. Se essa quantidade de valores for par, ele vai pegar os dois valores mais centrais, somar e dividir por 2. Beleza? Agora as funções mínimo, máximo, menor e maior. Veja só, antes eu vou falar aqui. Função mínimo vai retornar o menor valor do conjunto de células. Função máximo vai retornar o maior valor do conjunto de células. A função menor, ela é diferente da função mínimo. Tá? Ela não retorna necessariamente o menor valor. Ela retorna o késimo menor valor do conjunto de dados. Por exemplo, se eu quiser o segundo menor valor, como é que eu faço? Se eu quiser o terceiro, o quarto, o quinto, e esse k é identificado nesse parâmetro aqui, no parâmetro k. Da mesma forma, a função maior retorna o késimo maior valor do conjunto de dados. Vê só, para a gente concluir, nesse intervalo de G1 até M1. Quem é o menor valor? Mínimo, ó. Mínimo, coloca aqui mínimo de G1 até M1. Quem é o menor valor? 0. E o máximo? Igual ao máximo, vou colocar o acento, tá? De G1 até M1, quem é o máximo? 11. E igual ao menor, qual a diferença? A diferença é que igual ao menor você tem que dizer aqui qual o intervalo, né? A matriz de intervalos, ou seja, G1 até M1, ponto e vírgula. Ponto e vírgula para separar. Primeiro eu digo qual é o intervalo. Agora eu quero o quê? Agora eu quero o menor número, ou seja, o primeiro menor número.
vai dar 0. É a mesma coisa de usar o mínimo aqui, né? Não, eu quero o segundo menor número. Eu boto um 2 aqui, depois de ponto e vírgula. Ou seja, o segundo menor número nesse intervalo aqui é o 3. Tá? Da mesma forma funciona o maior. Se eu pegar o maior número de G1 até M1, eu quero o maior número, então eu boto o número 1. 11 é a mesma coisa do máximo, né? Vai dar o mesmo resultado. Mas aí, às vezes, eu quero o segundo maior número. 9. O terceiro maior número. 3. O quarto maior número. 5. O quinto maior número. 3. E assim vai. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Valeu!